Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a turbidimetria. Tá? E o que é essa turbidimetria? Onde que ela é aplicada? Qual é o equipamento? Como que ela é vista? Então a turbidimetria nada mais é do que o estudo da turbidez, da turvação, tá? Da turvação. Então, o que é a turbidez? É o grau de medição da turvação de suspensão em um meio. Ela é determinada graças a um sistema óptico que mede a diminuição, a absorvância e a diminuição da intensidade de um raio luminoso. Em um modo geral, a turbidez, lógico, quando a gente pensa em turbidez, a gente pensa o quê? Por exemplo, a gente pensa no leite. O leite, se eu colocar água, uma gota de leite, ele fica leitoso, ele fica turvo, tá? Por exemplo, areia ou qualquer outro contaminante vai deixar ele turvo. E aí o que acontece? Então, quando a gente pensa em turbidez, a gente pensa nesse sentido. Só que a turbidez é muito além disso. A turbidez é o seguinte: a turbidez é partículas suspensas. Não é uma partícula nem que está decantada, nem que está flotada, ou melhor, em cima. Ela está no meio. Ela é tão pequena que ela nem consegue decantar e nem consegue flutuar. E ela fica no meio impedindo a passagem. Então, às vezes, eu posso olhar para uma amostra e falar assim: ah, não, ela está turva. Beleza, ela está turva, mas ela não tem nenhuma partícula. Ela pode estar ligeiramente turva, mas na hora que eu coloco num turbidímetro, ele não vai acusar essa turbidez alta, justamente porque não tem nada a ver com as moléculas, é apenas um estado lá. Então essa turbidez, ela depende de moléculas que estão suspensas, tá? Impedindo os raios luminosos. Se eu não tiver essa partícula suspensa no meio, eu não tenho turbidez. Eu posso aparentemente achar que está turvo, mas não necessariamente ela tem uma turbidez. Então tudo isso é feito de acordo com as moléculas que estão no meio. Se tem muita, ela aumenta a intensidade de moléculas, diminui a quantidade de raio luminoso. Então fica opaco. E aí turvo. Isso se dá um efeito que nós chamamos de efeito Tyndall. Por exemplo, olha aqui essas amostras. Nessas amostras, ela tem uma turvação. Se a gente olha para essas duas amostras do meio, que é a 4,7 e 5,6, nós vamos olhar para ela e vamos pensar o seguinte: não, elas não estão turvas, elas só podem estar um pouco embaçadas. As outras, lógico, estão muito mais turvas do que ela. Por exemplo, se eu pego uma amostra dessa que está 4,1, na minha cabeça ela vai estar bem mais turva do que essa que está com 4,7. Mas o que acontece? São as moléculas que estão no meio. Então não é a coloração que vai indicar a turbidez, mas sim as moléculas que estão interagindo no meio. Então isso é importante a gente entender, que a turbidez é um estado de moléculas suspensas, não de coloração. Para coloração nós temos a absorvância, transmitância, tá? Que isso envolve raios de luz, tá? Em um determinado comprimento de onda. Isso é para espectrofotometria. Então não tem a ver com a turbidez, são outras situações completamente diferentes. Então o turbidímetro, ele é o responsável por essa turbidez. Como que ele funciona? É incidido o feixe de luz e ele vai refletir essa luz que é incidida. Em que sentido? A luz é colocada e ela passa na amostra. Dependendo da quantidade que ficar do lado da absorção, ele sabe quanto turvo ele está. Por exemplo, se a hora que incendir a luz, ele tiver com pouca absorvância de luz do outro lado, então significa que ele não está turvo, as moléculas não estão intensas, não estão suficientes no feixe de luz, está passando muito rápido, então quer dizer que eu não tenho turbidez. Agora, se ele eu tenho pouca luz passando, então quer dizer que ela está absorvendo muito. Se está absorvendo muito, automaticamente eu tenho uma turbidez alta. Então isso depende das moléculas.
Na hora que eu estou incidindo cada uma dessas moléculas, cada uma desse feixe de luz, ele tem um comprimento, ele vai quase que em linha reta. Quando ele bate e desvia, significa que ele esbarrou em alguma molécula. Olha aqui, de uma forma bem simples, é essa parte daqui. A luz é incidida e se ela não tem nada para atrapalhar, ela passa direto. Ela passa direto e é absorvida, então ela é transmitida 100%. Mas se ela tem moléculas, ela bate e reflete, ela volta. E aí eu tenho muita absorção de luz e pouca transmissão. Então com isso eu tenho uma turvação alta. Tá? Então a turbidimetria, ela mede justamente isso, é a impressão, a barreira de estar passando a transmissão de uma luz de uma molécula para outra. Então se eu tenho um feixe de luz guardado e ele passa transmitindo muita luz do outro lado, então eu consigo ter uma turbidez tranquila. Tá? Se ela passa e não tem nenhum empecilho, então eu tenho uma turbidez baixa. Por exemplo, se eu pegar uma amostra de álcool, essa aqui ela tem baixa turbidez. Se eu pegar uma molécula de água, então ela tem baixa turbidez, ela transmite pouca. Mas se eu pegar leite, tá? Ela tem uma alta turbidez, porque ela tem as moléculas coloidais que estão lá no meio, que não permite que a luz passe. Então esse efeito nós chamamos de efeito Tyndall. Tá? Que são as moléculas que ficam suspensas no ar, tá certo? Então, insiro a luz, se as moléculas baterem e refletirem, então significa alta turbidez. Bater e for reto, então significa que eu tenho baixa turbidez e poucas moléculas suspensas, tá? Isso acontece quando eu tenho moléculas coloidais, acontece quando eu tenho moléculas que estão em dimensões suspensas muito pequenas, que a gente não vê, mas elas refletem bastante a luz, tá? Isso pode atrapalhar, por exemplo, a sílica, o silicato, ele tem essa faixa de refração. A hidrazina, que é a molécula referência para utilizar, também tem essa transmissão de suspensão. Então são moléculas que têm essa característica. Moléculas orgânicas como óleo, tá? Elas têm essas características, no caso os ácidos graxos. Então são alguns tipos de molécula que têm essa definição. Lógico, a concentração de uma amostra também determina a turbidez. Por quê? Porque quanto mais concentrados, mais moléculas eu tenho e com isso também eu dificulto na minha turvação. Por exemplo, eu pego uma solução muito concentrada de sulfato de cobre, ela vai ter uma turbidez alta. Se eu pegar uma mais diluída, ela vai ter uma turbidez baixa. Por quê? Porque também a concentração é referente em relação a isso. Então, o que acontece? Então, nesse caso, no equipamento, na transmissão, a gente tem que levar isso em consideração, porque a concentração também vai estar direcionada a esse tipo de análise. E onde que ele é usado? Ela é usada na análise de água potável, tratamento de efluente, controle de qualidade e processo de alimentos, bebidas, cosméticos, têxteis, farmacêuticas, plástico, produtos de papel e madeira, análise de água, estudos ecológicos, estudos de amostra contendo bários, sulfatos, nitratos, carbonatos, tá? Os carbonatos também, testes de sulfato em estação de geração de energia, microbiológico. Por exemplo, vocês fizeram na microbiologia uma análise que é de acordo com a turvação, que é a parte do teste o antibiograma. Então ele tem uma leve turvação de acordo com a quantidade de micro-organismos. Então com isso, a turvação também pode ser utilizada nessas análises microbiológicas. E aí o que acontece? Então nós temos uma gama enorme de onde que nós podemos usar esse tipo de produto. Então, no tratamento de efluente é usado muito na água potável. Por exemplo, se você pega uma água hoje,
e pega uma água de um rio ou de um poço. Se você vê ele ligeiramente turvo, você não toma. Por quê? Porque é a questão de uma propriedade nossa. A gente olha e vai falar assim, não tá legal. E às vezes até tá, mas só de a gente olhar, a gente acha que não tá legal. A turvação é diretamente relacionada. Produtos farmacêuticos, um xarope, a gente é medida a turvação dele para saber se ele não está muito turvo, porque turvação no sentido de xarope indica ligeiramente fungos que podem atrapalhar. Então, nesse problema, bebidas, alimentos, tem essa turvação nesse sentido. Toda vez que você tem, por exemplo, um alimento, bebidas, essa parte que envolve carboidratos, se tem leve turvação, você pode ter certeza que vai ter a presença de alguns fungos. Então são algumas análises que são feitas. Então as turvações, por exemplo, quando eu estou lidando com injetáveis, eu posso ter leves turvações que também não podem ser utilizadas. Na hora da matéria-prima, que é a água, se eu tiver leve turvação, eu posso ter presença de bários, sulfatos, carbonatos, que são insolúveis geralmente em água, os carbonatos. Então eles podem atrapalhar no produto. Então a turbidez atrapalha também nesse sentido. Produtos têxteis não podem ser turvos na hora da adição da água, porque pode dar a presença desse tipo de material, cálcio, bário, então magnésio. Então são análises que são feitas no turbidímetro. Então ele acaba sendo muito amplo nesse sentido, acaba que você tem uma gama enorme para você estudar utilizando o turbidímetro. Calibrar ele é muito simples, da mesma forma do pHmetro e do condutivímetro que nós vimos, ele também é utilizado padrões. Então, na hora que você coloca para calibrar, esses padrões são pedidos e colocados. Então, você coloca para calibrar e automaticamente ele já vai dando essas aplicações. Na hora que você coloca para calibrar, ele automaticamente já vai pedindo, padrão 01, padrão 05, padrão 10, padrão 50, 100, 1000. Então, ele já vai passando cada um deles. Então, cada um desses padrões eles já vão pedindo, vai colocando e ele dá a resolução da calibração. Então é muito simples também calibrar um turbidímetro. O que pode causar essa turbidez? Na água é a presença de argila, sílica, colóides, como eu já estava explicando, matérias orgânicas e inorgânicas, micro-organismos e microalgas, tá? Contaminantes químicos, que no caso podem ser aqueles que eu já falei, que é o bário, o cálcio, magnésio, carbonatos, sulfatos, insolúveis, colóides também podem dar isso. Então a origem desses materiais pode ser do solo, quando não há mata ciliar, mineração como a sílica, esgoto, que é a parte dos micro-organismos. Então pode ter várias causas a turbidez. Então, com isso, a gente tem que entender que a turbidez ela é muito ampla. Da mesma forma do condutivímetro, quando nós temos a condutividade, a gente não tem certeza do que está causando aquela condutividade, a turbidez ela tem também os parâmetros em relação a isso. Você sabe que está turvo, mas você não sabe exatamente o que pode ser. Outros testes irão indicar. Então, o que significa? Turbidez não é algo conclusivo. Você sabe que tem turbidez, mas o que está causando essa turbidez? Eu tenho muitos fatores que podem causar essa turbidez. Então, a turbidez é apenas uma das análises de controle de qualidade de um certo produto. Eu não consigo afirmar o que está acontecendo, mas eu consigo dizer que ele está turvo. Então, em relação à turbidez, é isso. Eu posso somente dizer está ou não está turvo e quantificar, mas eu não consigo dizer exatamente qual é a causa da turbidez. Por exemplo, um alto valor de turbidez pode indicar poluição, pode indicar também altos micro-organismos, pode também fechar alguns
aspectos como, por exemplo, a luz de entrar, absorver calor. Então isso pode prejudicar com N situações. Por exemplo, uma alta quantidade de bário, ou de cálcio, ou de carbonatos em uma água causada por minerais naturais mesmo, podem determinar que eu não tenha vida. Turvação que não venha proveniente de rocha pode me informar que eu tenho micro-organismos, e aí automaticamente eu não terei alguns peixes, alguns materiais lá. Então, o que pode ser? Várias coisas, mas ela tem várias consequências que a turbidez podem causar nesse meio. Então, os termos utilizados, a unidade, por exemplo, no pH é o pH. Na condutividade nós temos o milisiemens por centímetro e o microsiemens por centímetro. Já na turbidez, no turbidímetro, nós temos o NTU, que é a unidade padrão de turbidez, que é unidade nefrotométrica de turbidez. Tá? E essa unidade ela é definida pelo quê? Pela obstrução da luz causada por 1 ppm de sílica em água destilada. 1 ppm, ou melhor, 1 parte por milhão. Então, quando eu tenho 1 ppm de sílica, eu tenho uma unidade de turbidez. Tá? Então, ela é muito simples de ser medida. E na aula prática eu vou mostrar isso para vocês. Então, os padrões são utilizados nesse sentido e eles têm essa referência. Elas podem ser colocadas com a hidrazina ou podem ser feitos com sílica. Tá? Os turbidímetros nós temos dois tipos. Nós temos o de bancada, igual nós temos aqui, e temos também os portáteis, igual o pH-metro. Tem pH-metro portátil, tem condutivímetro portátil. E temos os padrões. Por exemplo, os padrões que nós temos aqui são os padrões que podem ser utilizados em qualquer uma das análises. Então nós temos muitos padrões aqui utilizados que podem ser utilizados até como teste de bancada. Por exemplo, eu tenho alguns padrões aqui que eu posso utilizar. Seu Fernando, deixa eu pegar os padrões aqui para mim, por favor. Então nós temos esses padrões que eles mostram exatamente o que eles estão indicando, só que eles são muito claros no que eles estão informando. Por exemplo, eu pego aqui, ó, esse daqui é um padrão, o branco, esse daqui é o branco. Então nesse branco aqui é observado o quê? Que ele literalmente não tem turvação, tá? Ele é zero de turvação, não tem nenhuma molécula nele. Agora, por exemplo, eu pego aqui, ó, CNTU, ele já tem uma leve turvação que pode ser sentida. Na câmera fica até mais claro, por quê? Porque vocês já têm até o fecho de luz. Então, ele pode ser indicado nesse sentido. Agora, por exemplo, isso é uma coisa interessante, isso aqui é 15 NTU, e aí eu só consigo perceber se eu colocar uma luz muito forte incidida. Mas se eu olhar muito de perto, eu não vou perceber essa turvação. Então 15 NTU também é uma quantidade que você não vai perceber. Você não vai perceber legal. Agora, 2000 NTU, fica muito óbvio que está bem turvo. Então isso é uma coisa que a gente já consegue perceber mais claramente. Agora, por exemplo, 5 NTU, 0,5 NTU, a gente não percebe. Por exemplo, 0,10, olha aqui, a gente só vai perceber se eu colocar muito próximo da câmera que a luz incidir. Então, o que acontece? A gente não percebe. Ah, professor, e qual é a unidade então utilizada para a água que nós tomamos? Ó, 750, esses são os padrões que já vem no próprio turbidímetro. Então, o que acontece? Professor, e qual seria então o padrão da nossa água? Já que não dá para perceber tão notório, então qual seria o padrão da água que nós tomamos? Segundo a OMS, tá, a Organização Mundial da Saúde, nós podemos ter uma água como potável até 5 NTU, tá? Então, nós podemos ter uma água clara
até abaixo de 5 NTU, tá? E aí o que acontece? Entre 5 e 30, ligeiramente turva, e acima de 30, turva. Então, segundo a ONS, eu posso ter uma água boa abaixo de 5. Porém, no Brasil, nós não utilizamos esse padrão, nós utilizamos ela mais rigorosa. Nós utilizamos ela como sendo abaixo de 1 NTU. Então essa água que a gente toma, essa água que a gente utiliza, ela tem menos de 1 NTU de turbidez. Então um controle muito mais rígido, principalmente que a gente coloca sulfato de alumínio, coloca os carbonatos, então a gente tem um controle muito alto de turbidez na nossa água. E às vezes a gente olha lá a água que a gente está tomando e vê ela bem turva, fala assim, não é cloro. Não, não é cloro, é carbonato. Aquela coloração que você vê é carbonato. Se fosse, tanto é que é carbonato, que você vê um monte de bolinhas nela. Por quê? Porque ele é um gás, ele forma um ácido carbônico que depois evapora. Então isso é muito claro, isso tem que ficar muito óbvio para vocês, tá bom? Então o que acontece? No Brasil a gente tem um controle mais rígido, então fica até abaixo de 1 NTU, certo? Então aqui tem um videozinho explicando basicamente como ele funciona. Mas o que acontece? Esse vídeo eu já passei no grupo para vocês, tá? Então eu não vou estar explicando ele. Então é o seguinte, como que ele funciona? Ele vai pegar todos esses dados, vai coletar todas essas informações e vai transmitir. Quando ele vê se está tendo uma barreira ou não, aí ela vai determinar, ó, teve a barreira, então quer dizer então que tem turbidez. Não, não teve a barreira, então quer dizer que não tem turbidez. Então isso será determinado pelas moléculas em suspensão e não as moléculas que estão no geral. Então isso são poucas as moléculas que vão realmente interferir nessas suas reações ao final, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, o vídeo vai estar postado, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por gentileza, me reportem. Na próxima aula nós vamos utilizar e calibrar o turbidímetro, tá? Então vamos aprender melhor em relação a isso, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, se inscreve no canal, dá o joinha. Tô brincando, galera, só curte a aula, tá bom? Qualquer dúvida, podem me chamar. Fiquem com Deus.